Já vimos anteriormente que Jesus é Deus, e um pensamento lógico nos leva à seguinte conclusão: Jesus veio em carne humana, e seu nascimento se deu através da Virgem Maria. Portanto, Maria é mãe de Deus. Sinceramente, o que poderia ser mais simples que isso? Só que não. Nesse vídeo, nós falaremos sobre a história de Maria, a mãe de Jesus Cristo, e sobre as doutrinas da Imaculada Conceição, da virgindade perpétua e da assunção corporal e do culto a Maria. E falaremos também sobre a visão que os evangélicos protestantes têm acerca dela. Nós precisamos ter um entendimento claro de quem é a verdadeira Maria apresentada nas Sagradas Escrituras, se desejamos confirmar se as suas doutrinas, as doutrinas atribuídas a Maria, têm ou não fundamentação bíblica e histórica. Nós, cristãos protestantes, falamos muito sobre Paulo, Pedro, João e nos demais personagens apresentados na Bíblia, incluindo muitas mulheres santas, como Sara, Débora, Ruth, Miriam, Esther, Marta, Priscila e tantas outras, e muitas vezes deixamos de voltar a nossa mente e coração para a mulher corajosa, dedicada, submissa, serva de Deus, que foi agraciada com o maior dos presentes, com a dádiva sublime de ser a mãe do Deus que se fez carne, a Virgem de Nazaré, Maria, também chamada pelos católicos e ortodoxos de Virgem Maria, de Santíssima Virgem e de Nossa Senhora. Seu nome é a forma greco-latina do hebraico Miriam, nome da irmã de Moisés. No Novo Testamento é registrada a presença de várias Marias: Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, Maria, a mãe de João Marcos, Maria, membro da igreja em Roma, e Maria de Nazaré, no caso a mãe de Jesus. Maria é identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a mãe de Jesus através da intervenção divina. Ela era uma mulher israelita de Nazaré que teria vivido na Galileia no final do século I a.C. e início do século I depois de Cristo, sendo considerada pelos cristãos como a primeira adepta ao cristianismo. Maria é descrita pelos evangelhos de Mateus e Lucas como uma virgem, em grego parthenos. E ela concebeu seu filho Jesus Cristo de forma milagrosa pela ação do Espírito Santo. Ela se casou com José e o acompanhou a Belém. E foi em Belém que Jesus nasceu. O noivado teria ocorrido quando ela tinha cerca de 12 anos, de acordo com o costume judaico. Um ano depois, Jesus nasceu. O relato inicial da vida de Maria é retratado no Novo Testamento com a Anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu a ela e fez o anúncio de que Deus a escolhera para ser a mãe de Jesus. Mas o Novo Testamento tem pouco a dizer sobre ela, pois ela não tem um lugar de proeminência nos evangelhos. Dois dos evangelistas, Marcos e João, até deixam de colocá-la no início do relato. Se você já leu a Bíblia, note que as últimas palavras de Maria foram as registradas no casamento em Caná da Galileia. Além desse relato, o que mais podemos dizer que Maria falou? Em Mateus e em Marcos, nada foi registrado. Em Lucas, temos a cena da Anunciação, o cântico de Maria, e a ocasião em que Jesus estava com 12 anos, que consistia na concessão da maioridade religiosa, sendo considerada a mais importante cerimônia na vida de um judeu, pois com o Bar Mitzvah, o jovem tinha e tem o direito de participar ativamente da vida na sinagoga, além de poder ler publicamente a Torá, que é considerado o livro sagrado do povo judeu. Você consegue lembrar de algum outro momento em que é registrado alguma fala de Maria? É claro que a ausência de diálogo não venha a diminuir a importância de alguém. É lógico que não. Deus, na pessoa do Pai, seria considerado insignificante se pensássemos assim, não é verdade? O problema de fato não é esse. No entanto, não podemos negar que, apesar de toda a importância de Maria e da graça derramada sobre ela, e pelo fato de ela ter sido escolhida por Deus para exercer um ministério esse único e de valor inestimável, apesar de tudo isso, para a construção de um dogma, para o estabelecimento de uma doutrina, é necessário que haja base bíblica. E é aí que está a fonte de todo o problema. As Escrituras se calam em relação à maior parte da vida de Maria, mas a Igreja resolveu não se calar. Diante de todo o silêncio em relação a Maria, com o passar do tempo,
a igreja começou a construir um elaborado sistema de obras e de devoção a Maria. Isso se deu através da influência de escritos apócrifos, principalmente de um documento chamado Natividade de Maria, que mais tarde veio a ser chamado de Proto-Evangelho de Tiago, que apesar de ser conhecido também como o Evangelho de Tiago, tem sua autoria desconhecida, já que, embora tenha sido atribuído a Tiago Maior, filho de Zebedeu, na verdade o autor demonstra relativo desconhecimento do judaísmo. Ele foi publicado em fins do século XVI, mas não se sabe exatamente ainda qual a época em que foi escrito. Mas os maiores estudiosos dos livros apócrifos afirmam categoricamente que ele é anterior aos 4 evangelhos canônicos, servindo em muitos aspectos como base para estes. E este proto-evangelho de Tiago conta a vida de Maria, o seu nascimento de Ana e Joaquim, considerados estéreis, de como foi sua educação no templo até a sua puberdade, como se deu a escolha de seu futuro esposo José, velho, viúvo e pai de filhos, que segundo a tradição seriam Judas, Josetos, Tiago, Simão, Lígia e Lídia. Continua narrando a concepção e a virgindade que se manteve após dar à luz ao Salvador numa caverna. E esse proto-evangelho também fala da estrela misteriosa e radiante que guiou os magos até a caverna e da nuvem de luz que pairou sobre o local na hora em que o Senhor Jesus nascia. Narra também a participação da parteira que testemunhou a virgindade de Maria após o nascimento do Senhor e cita o testemunho de uma outra parteira chamada Salomé, que constatou a virgindade de Maria após dar à luz. Portanto, sendo o proto-evangelho de Tiago tão antigo como se acredita, e tendo o cânon bíblico se desenvolvido com o passar dos séculos, é bastante plausível, provável realmente, que ele tenha exercido uma grande influência nos conceitos que foram sendo formulados acerca da pessoa de Maria. Outros livros apócrifos também foram usados para dar base aos dogmas que foram sendo criados com o tempo, como os evangelhos apócrifos, que foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo e vetados no primeiro concílio de Nicéia, o evangelho do nascimento de Maria, que é uma parte do evangelho do Pseudo-Mateus, que foi escrito no século VIII ou IX. A Igreja Católica tem uma série de dogmas marianos, como a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria, e se referem a ela como Nossa Senhora e a veneram como a Rainha do Céu e Mãe da Igreja, baseados exatamente na premissa de que Maria é Mãe de Deus. E é exatamente desse ponto que precisamos partir para uma compreensão acurada do que de fato aconteceu com o passar do tempo. Precisamos então saber quando surgiu esse título de Mãe de Deus e de que forma ele era usado. É a nossa série Depois de Cristo, que relata a história do cristianismo desde seu início. Vimos que muitas foram as heresias que surgiram dentro da igreja e que assolavam a igreja e que ameaçaram de forma intensa a fé cristã ensinada pelos apóstolos. O docetismo, por exemplo, foi uma heresia que surgiu já no segundo século e que afirmava que Jesus não poderia ter um corpo material, um corpo físico. Segundo os docéticos, Jesus era apenas um espírito. E para combater as heresias insurgentes, a igreja começou a usar o termo Theótoco, Mãe de Deus, para provar que Jesus veio em carne. O termo era cristológico em sua força. Ele tinha a intenção de salvaguardar a verdade sobre a deidade de Cristo, mas acabou se tornando um título para Maria, pois ela é frequentemente chamada de Theótoco, literalmente a portadora de Deus ou a Mãe de Deus. Portanto, o termo deixou de ser focado em Cristo e passou a ser um título para Maria. Em torno do começo do século IV, o bispo de Alexandria, Alexandre, quando estava falando sobre Maria, fez uso do termo Theótoco. E foi através do ensino de Alexandre que Ário, talvez o herege mais famoso de todos os tempos, começou a negar a deidade de Cristo, propagando a sua heresia, o arianismo. Já falamos muito sobre isso na série Depois de Cristo. Mas, ainda naquela época, o termo Theótoco era usado para afirmar algo acerca de Jesus, a saber, que ele era Deus e homem.
E foi no Concílio de Éfeso, no ano 431 d.C., e com maior importância no de Calcedônia, no ano 451 d.C., que o termo Teótoco ganhou um lugar especial no vocabulário ortodoxo. Esse termo foi usado no credo produzido no Concílio de Calcedônia, que contou com a participação de Nestório, que foi condenado como um herege. O que aconteceu foi que, a princípio, Nestório, com toda a razão, se opôs ao uso do termo Teótoco, afirmando que poderia haver um mau entendimento acerca desta palavra. Foi preciso realmente nessa afirmação, que foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, ele insistiu que Maria foi a mãe somente do elemento humano de Cristo. Ou seja, ele acabou separando Cristo em duas pessoas, desconectando o divino e o humano. Em contrapartida, os que defendiam o uso do termo Teótoco insistiam que Jesus era totalmente humano e totalmente divino a partir do momento da concepção. Ou seja, a criança que nasceu não era somente uma criança humana com a deidade habitando nela, mas era o Deus homem, o encarnado. Calcedônia insistiu que Jesus era uma pessoa com duas naturezas distintas, a divina e a humana. A divina não confinou a humana, nem estava misturada com a humana para criar algo que não era nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Não. Nem era Jesus esquizofrênico também. Uma pessoa humana, Jesus, e uma pessoa divina, separada dele, né? Não. Ele era uma pessoa com duas naturezas distintas. Mas o que é importante para a nossa análise hoje é que o termo Teótoco, portadora de Deus ou mãe de Deus, conforme usado nos credos e conforme aplicado a Maria naquelas controvérsias, dizia algo sobre a natureza de Cristo e não sobre a natureza de Maria. Mãe de Deus é uma frase que tem significado apropriado teológico somente em referência a Cristo. Portanto, qualquer uso do termo que não esteja simplesmente dizendo Jesus é completamente Deus, uma pessoa divina, com duas naturezas, está usando o termo de uma maneira anacrônica e não pode reivindicar a autoridade da igreja primitiva para tal uso. Assim, esse termo tem sido usado teológica e historicamente de forma errada. Maria, de forma alguma, é mãe de Deus no sentido de que ela trouxe à luz a existência de Deus. Admitir isso é simplesmente um absurdo. O Logos, o eterno Filho de Deus, já existia desde toda a eternidade e é o Criador de Maria. Isso é lógico. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Maria não. Jesus é o Criador de tudo que existe. Maria é apenas mais uma de suas criaturas. Negar isso é colocar a criatura no lugar do Criador, fazendo a vontade da antiga serpente que tentou usurpar o lugar de Deus. Lucas descreve a cena do anúncio feito a Maria pelo mensageiro de Deus, que a chama de agraciada. Ou seja, que ela era alvo de um favor especial de Deus, e não que ela fosse fonte de graça. Essa graça especial, esse favor, era ser mãe do Filho do Altíssimo. De acordo com a tradição judaica, senhoras e moças judias ansiavam pelo privilégio de ser a mãe do ungido de Deus, porém ele não buscou essa moça no palácio de Herodes, nem nas camadas altas da sociedade entre os saduceus. Deus a escolheu entre o povo e agraciou uma jovem simples, pobre, surpreendendo deste modo a expectativa e mente de todos, pois é assim que Deus age. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Maria era tão humilde, simples e pobre que, ao levar o bebê Jesus a Jerusalém para o consagrar e fazer o sacrifício ordenado pela lei de Moisés, ofereceu 2 pombinhos em vez de um cordeiro. Maria era uma verdadeira serva de Deus que aceitou de bom grado todo o sofrimento com resignação e entrega absoluta. Ela poderia ter dito não ao anjo do Senhor, mas ela disse sim. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ela disse. Ela tinha apenas 12 anos, concebeu do Espírito Santo, tornando-se entre as mulheres a única que pode ser chamada, como foi por Isabel, bendita por trazer no ventre o bendito fruto do Eterno.
Contudo, chamá-la de Mãe de Deus, no sentido de atribuir a ela aquilo que ela não é e que ela não tem, é uma afronta ao Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Portanto, ficou claro que o termo Theótoco passou a ser usado fora de seu contexto teológico e histórico, e que o seu mau uso não tem base nas escrituras sagradas e apenas encontra respaldo nos escritos apócrifos que foram citados. Atualmente, os cristãos da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa Oriental, da Igreja Anglicana e da Igreja Luterana acreditam que Maria, como mãe de Jesus, é a mãe de Deus e a Theótoco, literalmente portadora de Deus. A Igreja Reformada manteve o entendimento do uso do termo usado nos primórdios do cristianismo para defender a humanidade de Cristo e, portanto, rejeita este entendimento. E o que dizer do dogma da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição e da Assunção Corporal e do culto a Maria? A doutrina sobre a virgindade perpétua de Maria, mesmo no ato de dar à luz a Jesus, afirma que Maria era virgem antes e permaneceu assim durante o parto de Jesus e por todo o resto de sua vida, fazendo de Jesus seu único filho, cuja concepção e nascimento são considerados milagrosos. Como foi analisado no século II, iniciaram-se as primeiras discussões sobre a concepção de Jesus e a virgindade de Maria. A maioria dos primeiros escritores cristãos aceitavam a concepção virginal de Jesus, baseando-se nos relatos de Lucas e Mateus. Mas na época, o foco era a virgindade antes do nascimento e não durante ou depois. Vimos que ainda no século II, o proto-evangelho de Tiago tratou da virgindade de Maria antes do nascimento de Jesus e da forma milagrosa pela qual ela deu à luz e sua virgindade física após o parto. Com base neste documento, muitos começaram a alegar que os irmãos e irmãs de Jesus, que aparecem, por exemplo, em Mateus e Marcos, seriam filhos de José de um casamento anterior, já que o proto-evangelho de Tiago diz que José era velho e tinha filhos. Mas apesar desse livro apócrifo, não havia um consenso completo sobre essa doutrina no final do século II, embora alguns já defendessem, como foi o caso de Irineu de Lyon. Porém, uma aceitação mais ampla começou a surgir no século III, com Orígenes, Hipólito de Roma, Jerônimo e outros. Jerônimo, por exemplo, dizia que Maria permaneceu virgem por toda a vida, pois ele defendia a vida monástica. E, de fato, essa doutrina nasceu, sobretudo, do apreço à vida monástica e do menosprezo ao casamento considerado como estado inferior ao celibato. No início do século IV, o termo grego aei parthenos, que significa sempre virgem, aparece na obra de Epifânio de Salamina. E ainda no século IV, era apoiada essa doutrina, por vários padres da igreja, como Atanásio, Epifânio, Hilário, Dídimo o Cego, Ambrósio e o Papa Cirício, e no sétimo século foi afirmada num conjunto de concílios ecumênicos. Esta doutrina é parte dos ensinamentos dos católicos, anglo-católicos e ortodoxos orientais. Alguns dos primeiros reformadores protestantes apoiavam esta doutrina. Contudo, a doutrina reformada posterior literalmente abandonou esta ideia. Até porque um dos lemas da reforma protestante é somente as escrituras. E como não há nas escrituras base alguma para que se possa afirmar, sem sombra de dúvidas, que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, esta doutrina foi rejeitada pelos cristãos protestantes. A virgindade perpétua é, contudo, defendida atualmente por alguns teólogos anglicanos e luteranos. A insistência católico-romana na virgindade perpétua de Maria objetiva justificar o celibato, como eu já falei, dos seus sacerdotes e freiras. A Bíblia, no entanto, fala diferentemente, chama Jesus de seu filho primogênito e não de unigênito. Mateus 1,25 ensina que após o nascimento e a purificação subsequente, Maria passou a ter vida matrimonial perfeita e absolutamente normal, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. O Novo Testamento apresenta os nomes de seus filhos,
Tiago, José, Simão e Judas, além das irmãs não nomeadas. A palavra usada pelos evangelistas foi adelphos, que significa irmãos, e não primos, como é o caso da palavra anepsios, que aí sim quer dizer primo ou sobrinho. Portanto, não há base bíblica para afirmar que os irmãos de Jesus eram seus primos ou filhos de José. Já a doutrina da Imaculada Conceição defende a ideia de que, para ser mãe do Salvador, Maria não tinha pecado. Maria teria que ser isenta de pecado. Deus a teria, portanto, preservado já na sua fecundação da mancha do pecado original. E é claro que, mais uma vez, o livro apócrifo Proto-Evangelho de Tiago foi usado para defender essa ideia, já que diz que a concepção de Maria foi fruto de um milagre, pois sua mãe, Ana, era estéril. E isso ajudou, logicamente, a afirmar a doutrina de que Maria teria nascido sem o pecado original, ainda que tenha sido concebida através da coabitação de seus pais Joaquim e Ana. Essa é uma doutrina que também não encontra base bíblica, pois a Bíblia ensina: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ter sido escolhida para gerar o Messias não significa ter sido concebida e nascida sem pecado, nem ter sido a mais perfeita mulher que já viveu. Esse dogma foi promulgado no ano 1854 pelo Papa Pio IX. A doutrina da Assunção Corporal, por sua vez, defende a ideia de que Maria, após a morte, teria sido levada corporalmente para o céu. Esse dogma foi promulgado no ano 1950 pelo Papa Pio XII. Você sabe o que a Bíblia ensina sobre isso? Nada. Não há nada, absolutamente nada na Bíblia sobre isso, e nem há respaldo histórico para esta doutrina. E aí chegamos ao culto a Maria, que é defendido com base na argumentação de que há 3 tipos de culto: latria, que é adoração exclusiva a Deus; hiperdulia, alta veneração só prestada a Maria; e dulia, veneração aos santos, a lugares e objetos considerados santos. Mas além de não se pronunciar sobre isso, a Bíblia ensina exatamente o contrário. Veja só: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A Bíblia não admite adoração a astros, estrelas, seres animais, pessoas humanas, anjos. E cada vez que isso acontecia, Deus exercia seu julgamento. É só ler o livro de Juízes, os sermões dos profetas, ou casos como a morte de Herodes. O culto a Maria é uma desonra a Deus por causa da proibição do uso de imagens. É o problema de se acrescentar algo mais à verdadeira doutrina apresentada pelas Sagradas Escrituras, pois não há sinais de veneração, culto ou hiperdulia a Maria no Novo Testamento. Os magos do Oriente não prestaram adoração à estrela, nem a José ou a Maria, mas a Cristo. Seus presentes foram dados não a Maria ou a José, mas a Jesus. Os apóstolos nunca oraram à mãe de Jesus, nem lhe prestaram honras especiais. Pedro, chamado o primeiro Papa, Paulo e Tiago não a mencionam em suas cartas. Mesmo João, que dela cuidou até sua morte, conforme mandamento do Senhor Jesus: mulher, eis aí o seu filho, João não a menciona. Instalada a igreja no Pentecoste, o nome dado entre os homens em que devamos ser salvos é o de Jesus. Maria é chamada Rainha dos Céus, Regina Coeli, um título dado à deusa da fertilidade de Canaã, Astarte. E isso por si só é uma desonra à Santa Mãe de Jesus. O culto a Maria iniciou-se após o 4º século. Talvez, diante de tudo isso, você possa pensar que os protestantes não veem Maria com bons olhos. Se foi essa a impressão, assista ao vídeo novamente. Nós, protestantes, honramos a Maria. Ela é bendita entre as mulheres. Ela é a bem-aventurada porque cria na palavra de Deus. Ela foi o vaso que trouxe a água da vida.
mas ela não é a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade ou a ressurreição e a vida. Por isso nós não a deificamos, cultuamos ou oramos a ela. Ao contrário, assim como ela, nós cultuamos o Filho de Deus. Não cultuamos através dela, como se medianeira fosse. Essa é a ilusão do movimento peça mãe que o Filho atende. Isso não tem base bíblica. A Bíblia ensina: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Ou seja, peça ao Pai em nome do Filho, que ele atende. E é impressionante como essa ideia de peça à mãe que o Filho atende surgiu exatamente na passagem que Jesus, após a intervenção de Maria, multiplica a água em vinho. Você deve conhecer essa passagem. No entanto, o sentido é exatamente o oposto. Maria confessou ter confiança plena no poder divino do seu Filho e nos deixou um mandamento nesta ocasião: fazei tudo quanto ele, no caso Cristo, vos disser. Atos 1, versículo 14, apresenta Maria em oração com outros crentes, sem ter, porém, autoridade e prioridade sobre o grupo. Ela era uma mulher piedosa que realizou todos os ritos fixados pela lei: a circuncisão, a purificação, a apresentação no templo, e ano a ano realizava uma peregrinação a Jerusalém na Páscoa. Após o nascimento de Jesus, trouxe duas ofertas. Uma era queimada, simbolizava a completa rendição à vontade de Deus, mas a outra era oferta pelo pecado. Ela se reconhecia pecadora e se via alvo da graça e misericórdia de Deus. Maria foi uma mulher de profunda sensibilidade espiritual. Sua fé e sua disposição de servir a Deus nos chamam a atenção. Por isso, deu uma atenção cuidadosa à educação de seu filho nas tradições religiosas do seu povo, o povo judeu. Mas ela sabia que precisava de um Salvador. Leia Lucas 1, versículo 47. Isso está claro e mostra que, como qualquer outra pessoa que pisou nesta terra, ela era pecadora, pois só os pecadores precisam de um Salvador. Ela tinha absoluta certeza, absoluta consciência de que Jesus era não só humano, mas também divino e enviado por Deus. E eu termino este vídeo com um caso que poderia ter sido o primeiro de veneração a Maria, mas que foi rechaçado e corrigido na hora por Jesus. Lucas 11, versículo 27 e 28, relata que quando Jesus estava ensinando, uma certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Jesus respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.